Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Henriques. Eu sou Raíssa Ferreira. E antes do nosso programa começar, a gente gostaria de agradecer as pessoas que apoiaram o nosso financiamento coletivo da cobertura da Mostra de São Paulo, porque esse podcast, né, tá sendo um pouco fora do nosso convencional, né, porque ele faz parte da nossa cobertura aí da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Carlos Henrique Penteado, Gisele Barros Costa Lida, Elga Dornelas, Henrique Barbosa, João Bosco Soares, Janice Eleutério, José Gabriel Faria Braga de Carvalho, José Ivan dos Santos Filho, Lorena Dourado Oliveira, Lucas Ferraroni, Marden Machado, Mariana Silveira, Nayara Lopes, Patrícia de Souza Borges, Pedro Dalbó, Vinícius Mendes da Cunha, Valdemar da Lenogari Neto, Zélia Camila de O Saldanha. Muito obrigada, sem vocês essa cobertura não seria possível. E toda vez que a gente faz uma cobertura da Mostra de São Paulo, a gente sempre faz esse podcast como uma espécie de fechamento, né? Um apanhado geral, um comentário para fazer a nossa análise, o nosso fechamento mesmo de cobertura. E esse ano foi um pouco diferente, porque nós fizemos essa cobertura em 3, então já foi uma coisa um pouco fora da curva pra gente, né? Eu acho que foi bem especial nós termos feito essa cobertura conjunta. Pra mim foi uma coisa assim que foi muito bacana ter dividido essa cobertura com vocês, Raíssa e Camila. Eu adorei ter feito esse trabalho coletivo. Eu acho que minha única tristeza foi que a gente não conseguiu juntar para tirar uma foto nós três juntas na correria que foi. Correndo de um lado para o outro em todas as sessões, em cabines e tudo mais, mas eu acho que foi um trabalho muito bacana que a gente conseguiu fazer. Eu acho que faz parte também, nós três cobrindo, todo mundo tentando pegar o máximo de coisas e escrever sobre coisas diferentes, então acaba que a gente acaba vendo pouca coisa juntas, né? Que normalmente aconteceria mais, mas faz parte também, então tem uma lista diversa, né, do que as três assistiram e quase nunca as agendas bateram, né? Só em alguns filmes especiais que todas quiseram assistir. Eu acho que o único que eu consigo lembrar só do Agente Secreto que nós três estávamos, assim. Eu vi alguns coisas... As três, acho que só. Só o Agente Secreto. Alguns eu vi com a Isabel, mas não lembro se eu vi algum na mesma sessão que a Raíssa. Então, assim, foi bem dividido, assim, tanto instintivamente, tanto na nossa divisão também, né, assim. De pensar... por exemplo, a Isabel também tem isso de ser votante do Globo de Ouro, eu tentei dividir entre coisas para cobertura feito por elas e também pensar em como eu posso adiantar coisas que são elegíveis ao Globo de Ouro, né? Então foi um caos, mas deu tudo certo no final. Um caos estratégico. E também a gente tinha até conversado, né, com antecedência, de tentar mesmo fazer essa coisa de dividir um pouco os filmes, de tentar não repetir, inclusive pensando que a Natália Bocaneira já tinha sido credenciada para Cannes pelo Feito por Elas, então a gente já tinha alguns filmes que estavam selecionados para mostra que já tinham aparecido na cobertura dela do Festival de Cannes. A Camila já tinha coberto Tribeca e já tinha também filmes que a Camila tinha escrito sobre, né, no site, e a gente pensou, não vamos repetir esses filmes e vamos tentar estrategicamente escrever sobre filmes que já não estão no site e dividir um pouco, né? Então, claro que tem filmes que todo mundo quer ver, é óbvio que todo mundo quer ver o Agente Secreto, né? Mas também pensando assim de não fazer essa sobreposição, né? Então, com isso a gente acaba não frequentando as mesmas sessões, né? E é um pouco difícil fazer essa divisão, né? Porque, claro, né? Realmente alguns filmes todo mundo quer ver, né? Foi desafiador, eu diria. Eu acho que todos os meus planos iniciais, como todos os anos, né? Todos os anos de mostra a gente pensa em fazer uma coisa e quando chega realmente a programação, tudo é diferente, né? Esse ano foi acho que foi o mais desafiador ainda pra mim, principalmente com as mudanças de salas e tal. Nossa, a programação pra mim foi bem
difícil, porque eu perdi muito filme que eu queria ver, que eu não consegui encaixar. Tipo, o Som da Queda. Não teve como eu assistir, mas eu também me conformei depois de pensar que vai ser um filme. Não perdeu nada. Além das reações, né? Assim, mas vai ser um filme que vai ser mais fácil de assistir entre esses filmes, entre aspas, de arte. Então, assim, por exemplo, o Petzold, que é um diretor homem, né? Eu não tava tão na pressa para assistir, porque eu sabia que ia ser fácil de ver depois. Acabei conseguindo ver com a Isabel, inclusive, mas não era a minha prioridade, por exemplo. Então, também pensar, vai ser mais fácil ver esse filme depois, assim, pensar de uma forma estratégica. É lógico que o ideal é sempre ver esses filmes na melhor tela possível, no cinema, de preferência, assim, no Cine Sala ou no Cine Sesc. Mas, enfim, né? Não dá pra ver 300 filmes. Mesma coisa, também não consegui O Som da Queda, não consegui Irmã Mais Nova, então assim, tem filmes que realmente às vezes a gente não consegue encaixar na programação e eles ficam pelo caminho e a gente fica naquela expectativa de que no futuro eles vão estrear, principalmente pra gente que tá morando aqui em São Paulo, às vezes é um pouco mais fácil, a gente sabe que pra Camila que mora em Manaus, às vezes isso é uma questão um pouco mais complicada, né, às vezes as estreias não são tão acessíveis, né, Mas Petzold chega em Manaus, olha gente. só. É chocante. Mas chega. Por isso que eu pensei. Divo acessível. O A Fire passou no cinema aqui em Manaus. Obrigada, Imovision. Beijos. Obrigada, Casarão de Ideias e Imovision, pelos mimos. E uma coisa que foi interessante também nesse nosso plano de cobertura conjunta em relação ao nosso financiamento coletivo desse ano foi essa contrapartida que foi a criação do nosso grupo de WhatsApp, né? Que eu acho que foi algo assim que deu uma movimentada, que criou um dinamismo para nossa rotina de cobertura que eu particularmente achei bastante bacana, porque foi o mês inteiro interagindo com as pessoas que estavam lá no grupo. Quer dizer, o grupo nesse momento em que a gente está gravando ainda está na ativa, né? Ele só vai ser desativado mesmo no momento em que a gente encerrar por completo as atividades de cobertura, o que só vai acontecer quando a gente entregar o último texto e o último podcast editado, né? Então ainda vai mais uns diazinhos aí. E eu gostei muito dessa experiência de poder compartilhar os nossos bastidores de cobertura, poder dizer o que a gente tá fazendo, mostrar o que a gente vai assistir, enfim, e mesmo compartilhar, assim, as primeiras impressões e acho que foi muito bacana e inclusive as pessoas participantes também falarem os filmes que elas estavam assistindo, quem estava em São Paulo, né? E quem não estava em São Paulo, um pouco assim, participando também e falando um pouco das expectativas e quais filmes que tinham mais curiosidade de saber a respeito, né? Acho que foi realmente uma experiência muito boa. Com certeza. Eu acho que o grupo criou uma vida própria, né, na real. E não era só, tipo, a gente falando as coisas, né? Tipo, teve momentos muito marcantes, tipo, a Camila na coletiva do Agente Secreto e depois na entrevista, mandando as coisas lá. Mas também achei muito legal que, tipo, as pessoas estavam em sessões e elas mandavam foto lá no grupo também, tipo, fazendo a cobertura dentro do grupo, né? Outras pessoas postando, tô na sessão tal, a equipe tá aqui... Enfim, ou a Natália que mandou a foto do Panahi fumando um cigarro na Paulista, né? Bom. Enfim, coisas do tipo que foi tipo uma cobertura, acabou virando uma cobertura coletiva, né, no WhatsApp. As pessoas se encontrando nas sessões também, né? Isso foi legal. Sim. Eu conheci gente que tava no grupo também por conta dele, né? A Nayara, o Lucas, que já tá também tanto a Nayara quanto o Lucas estão no grupo do Feito por Elas, né? O oficial. E o Lucas, assim, muito fácil de reconhecer, porque é uma pessoa toda vestida de Nicolas Cage, né? Assim, então, foi bem legal isso também de conhecer as pessoas pessoalmente. Acho que esse ano não foi tanto assim quanto nos outros anos, assim, de ver mais o pessoal, assim, porque foi mais corrido, mas foi bem legal. E isso foi uma coisa que eu senti um pouco, que esse ano eu achei um pouco mais cansativo. Eu não sei se foi porque
também essa coisa de nós fazermos essa cobertura de uma maneira mais intensa. Eu achei que foi mais trabalhosa a cobertura esse ano, talvez porque a gente criou mais essas contrapartidas e tudo mais, ou talvez eu me envolvi mais, não sei. Eu tive a impressão que esse ano foi mais intensa a cobertura. Eu senti mais, assim, o cansaço. Também a idade, né? Não é a mesma coisa do que cobria 5 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, né? E todo ano eu sempre marcava o boteco, né, do Feito por Elas, e era uma coisa muito tradicional, e algumas pessoas inclusive encontraram comigo e perguntaram: tu não vai marcar esse ano o barzinho do Feito por Elas? E eu disse: não vou. Esse ano não vai ter, porque eu não tive nem forças, assim, pra marcar, e também não teve uma data oportuna, né, uma data, assim, que eu acho que ficasse boa pra todo mundo, assim. Então acho que faltou esse momento, talvez, de poder encontrar, mas eu achei que o grupo do WhatsApp funcionou um pouco como esse Norvana. Inclusive por isso, assim, porque eu acho que ele reuniu pessoas de contextos diferentes de relações com o próprio projeto do Feito por Elas. Então, tinha gente que só acompanhava de maneira mais casual, tinha gente que já era do grupo do Telegram, tinha gente que acompanhava por causa do Cineclube, tinha gente que também é crítico de cinema ou jornalista. Então, isso juntou, assim, galeras de contextos diferentes em torno do Feito por Elas. E eu achei que no final isso funcionou como uma espécie de boteco online que durou o mês inteiro. Então eu acho que não substitui, obviamente, um boteco presencial, mas acabou sendo um lugar bastante bacana. É, como todos os grupos do Feito por Elas, né? Sempre os melhores lugares da internet. Enfim, sobre a mostra ainda, né, sempre é uma experiência que demanda bastante da gente em termos de esforço, né, de cobertura, como eu falei, né, é um trabalho que dura o mês inteiro, de certa forma, né, a coletiva de imprensa foi ali no dia 4 de outubro, a gente tem que entregar o nosso clipping, né, que é enviar todo o material produzido ao longo do mês até o dia 4 de novembro, ou seja, é exatamente um mês de produção de material, né, entre crítica, redes sociais, entrevistas e tudo mais, né. Embora o festival oficialmente seja só entre 16 a 30 de outubro, né? Mas, né, na prática, pra gente, acaba sendo um mês de produção de material, né? Durante a mostra foram cerca de 374 filmes de 80 países diferentes selecionados aí para exibição. Desses 374 filmes, se não houve mudança na seleção do que foi enviado no release pra gente, foram 116 filmes dirigidos por mulheres exibidos, então um número significativo, né? A gente tentou cobrir o maior número possível, óbvio que nós somos apenas em 3, né? A gente não tem como dar conta de tanta coisa assim, né? Eu tive a impressão que houve um aumento nesse número de filmes dirigidos por mulheres. Eu não consegui confirmar, não tenho certeza, mas não sei, vocês também acham que teve um aumento do número de filmes dirigidos por mulheres? Eu fiquei com essa impressão. Não, 116 é bastante, assim, num mundo de 374, se a gente for parar pra pensar, ainda não é o suficiente, mas também como esse foi meu terceiro ano indo na mostra, né, mas esse foi meu primeiro ano focando mais em filmes dirigidos por mulheres, então assim, eu senti que eu tinha muita opção, assim, acabou que, assim, eu fui pensar, assim, nos filmes que eu vi muito documentário musical, inclusive, que é uma coisa que eu gosto muito, então, assim, acho que deu pra fazer uma curadoria legal dentro de temas desses filmes dirigidos por mulheres. Não sei se teve um aumento, mas foi um número, assim, que rendeu muita variedade, assim, do que assistir e formar, assim, também nichos dentro, assim, mas ainda não é o ideal, né? Sempre dá pra melhorar. Eu não sei, eu não senti, assim, se teve um aumento ou não. Eu acho que sempre tem bastante, todos os anos. Acho que só quantificando pra dizer, não senti, assim, no dia a dia, assim, tipo, nossa, esse ano tem muito mais, mas não sei dizer, assim, acho que teve bastante, realmente, as opções eram várias.
E foi difícil encaixar até, enfim, tudo que eu queria ver, mas não sei se... Eu acho que sempre tem, né, bastante. Tipo, acho que a amostra é bem ok, assim, nesse número, tipo... Aí eu não tenho certeza de quantificar, né, quanto foi ano passado, por exemplo. Uma coisa que eu tive uma certeza, assim, que diminuiu, na verdade, foi aquela coisa dos candidatos à vaga no Oscar de filme internacional, né? Porque nas minhas primeiras coberturas eu não tinha, às vezes, muito critério de como escolher os filmes dirigidos por mulheres. Quais filmes eu assisto? Aí eu sempre pegava esses filmes que eram candidatos no Oscar, né? E aí eu lembro que... por exemplo, em 2017 eu fiz uns 2 posts só de filmes dirigidos por mulheres que eram candidatos à vaga no Oscar. E esse ano a gente fez lá no Instagram uma postagem que era uma seleção dos filmes dirigidos por mulheres que eram candidatos no Oscar, e eram tipo 4 filmes só, né? E aí, assim, não é uma coisa da mostra, né? Isso é uma coisa dos países que estão escolhendo esses filmes, né? Então, diminuiu a quantidade de filmes dirigidos por mulheres que os países estão indicando, né? E também acho que esse foi um ano... Não sei, assim, a mostra ela costuma ser menos badalada em termos assim, de hype, filme hypado, que o Festival do Rio, por exemplo, né? Mas esse ano teve menos que o ano passado. A gente estava falando, né, de filmes, assim, elegíveis a Globo de Ouro e tal, assim, teve talvez menos que o ano passado, se a gente for quantificar, não sei. E, por exemplo, tiveram filmes, assim, que vão estrear... Tem filme que vai estrear muito perto, assim, tipo, Frankenstein já estreou no cinema, né, por exemplo. Uhum. Foi até surpreendente pra mim ele entrar na mostra ainda, assim, achei bem curioso, assim, de ser um filme bem hypado, mas que já tá pra estrear no cinema. Eu achava que nem ia entrar na mostra, que ia ter a cabine normal e, enfim... vida que segue. Parece que vários dos filmes que estavam mais, assim, aguardados realmente foram pro Festival do Rio, né? E não pra mostra esse ano. Mas a gente teve a mesma... por exemplo, o Agente Secreto, ele teve uma estratégia parecida com a do Ainda Estou Aqui, né? Ele vai estrear na mesma data, praticamente, que o Ainda Estou Aqui, foi lançado também na mostra, só que o lançamento para a imprensa ele veio depois da estreia na mostra, né? Que não foi o caso do Ainda Estou Aqui, né? Que ele foi exibido primeiro para a imprensa. Então também tem esse fato aí curioso, né? Que também o Agente Secreto já também lançado na mostra na biqueira de entrar em cartaz no cinema. E a gente vai falar também dos bastidores da cobertura, que é algo, né, super importante, foi muito tema do nosso grupo do WhatsApp, porque, assim, eu adoro bastidor, né, gente? Também, todo mundo adora. E, assim, primeiro, falando dessa parte, assim, que dá pra falar aqui em público, não teve também muita coisa em off, né, no grupo. Mas, bom, primeiro que a organização da mostra e as assessoras marcam com a gente 2 cabines de imprensa todo dia de manhã, desde o começo do mês, isso antes de começar a mostra. Então a Isabel, ela tá cobrindo a mostra já tem um mês mesmo. E nem todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Cabine é quando a gente tem uma exibição fechada para a imprensa numa sala de cinema. Como eu estava falando do Agente Secreto, né? Teve a sessão para a imprensa durante a mostra, mas também depois que teve a sessão aberta para o público, né? Que é algo atípico, porque geralmente é uma exibição antes da estreia do filme, para que quando o filme estreie já tenha um texto no jornal, no site, enfim, em um vídeo em rede social já falando do filme, né? No caso da mostra, a gente pode escolher quais ir e quais não. Depois que a mostra começa, é mais puxado pegar a cabine, porque ainda tem sessão de tarde e de noite. Como a Camila falou, as cabines começam bem antes da mostra, né? A Isabel cobriu desde o começo, inclusive. Depois Camila juntamos quando a mostra começou. Mas antes de tudo isso, a gente tem que entrar com um pedido de credenciamento muito antes de tudo isso. E a gente fica sabendo se a gente conseguiu ter um credenciamento aprovado e quantos ingressos vão vir nessa credencial lá pelas vésperas do festival começar mesmo, junto com a venda de pacote, é uma loucura.
E aí a gente descobre a surpresinha se a gente vai ser credenciado e quantos filmes a gente vai conseguir ver com essa credencial. Então a cobertura da mostra tem isso, né? Tem as cabines de manhã, 2 cabines por dia, mais os ingressos que a gente vai pegando de acordo com a nossa credencial. Vai variar de acordo com a credencial que cada pessoa recebe. Então a gente reserva os ingressos e é isso. Às vezes tem cabine que acaba 11 da manhã. Não, que começa 11 da manhã e já tem a primeira sessão 1 da tarde, né? Que é o ingresso que a gente pegou lá, a gente salvou o ingresso 1 da tarde. Então tem dias que pra quem pegou cabine e pegou sessão cedo é aquela correria, né? É um caos. Eu tava pensando em fazer um daqueles memes de Instagram de marcar as bolinhas do template, sabe? Quando você faz o checklist do festival. E eu tava pensando, porque eu já vi um da mostra que era o bacaninha. Eu tava pensando em fazer o sincerão. Comi uma coxinha 2 da tarde de almoço assistindo um filme de 3 horas. Jantei pipoca. Nossa, não vou nem falar. Jantei pipoca do Cinesesc e agradeci a Deus porque era mais barato. R$2. Aí fui pra sessão do filme e a pessoa atrás de mim tava roncando. Nossa, o Left-Handed Girl, antes do filme começar, já tinha gente roncando. Gente, eu peguei tanta sessão com ronco nessa última semana que, olha, eu me compadeci pelas pessoas. O nível de cansaço Esse ano eu não peguei. Mas uma coisa que falta colocar nesse meme que aconteceu comigo é perdi um filme por erro de projeção. Sim, erro de projeção tem que ter. Ou porque perdi a próxima sessão por atraso na sessão anterior, né? Então... Eu não tive por atraso, mas porque eu calculei tudo errado e perdi. Mas enfim, isso aí sempre acontece também, né? Fui pro cinema errado ou confundi o horário também, é um clássico. Ano passado isso aconteceu comigo, de errar cinema. Vamos fazer esse meme aí depois que a gente terminar as últimas pendências aí, fim de mostra, vamos fazer a cartela sincerona da mostra. Sim, briga na fila. Nossa, mas muita gente roncando nessa última semana, assim, eu tava com dó já das pessoas. E a gente tava querendo roncar junto. O cansaço bateu. Teve filme que eu desisti, assim, com 1 hora de filme eu falei, não tô conseguindo prestar atenção, melhor eu sair, porque, enfim, né, que foi o Amiga Silenciosa, que eu falei, não vai rolar pra mim, fica pra uma próxima. E acabei saindo da mostra acabei saindo da mostra sem assistir, mas também, a gente também não tem como ficar se forçando, né, é um filme que requer uma entrega nossa como espectadora, assim, que eu não tava conseguindo entregar naquele momento, e, enfim, paciência. Mas é isso, né, assim, a cobertura, ela tem essas demandas, né? E aí a gente tem que fazer todos esses cálculos, né? Que são quantas cabines a gente vai dar conta, quantos filmes a gente vai dar conta com a credencial, porque tudo isso vai ter que ser levado em conta, porque a credencial, ela tem um custo, né? O número que a gente ganha da credencial depois é o que a gente é cobrado em termos de produção, né? Sim. Então, o número da nossa credencial é o que a gente tem que produzir em contrapartida, em termos de críticas, entrevistas, por isso que é uma cobrança também por parte das assessorias e patrocinadores do festival, que a gente dê esse retorno também, né? Então, é trabalho também, né? Então, é muito bom ser credenciado, mas a credencial, ela também ela gera essa contrapartida, né? Então, quanto mais filmes a gente vê, mais trabalho a gente também vai ter que dar em retorno. Então, assim, é sempre... muito mais legal conseguir ver o maior número possível de filmes, mas quanto mais filmes a gente vê, maior é a bola de neve que isso gera, né? Então, assim, vira um trabalho, assim, que vai se acumulando, né? E isso, enfim... Tópico sensível. Chega no final da mostra, ninguém mais aguenta. Estamos engatinados. No meu caso, eu sempre acho que eu não vou ser credenciada, então eu já... guardo dinheiro pra comprar, né, a credencial. Então, esse ano, a gente teve uma credencial legal, só que eu comprei. Então, assim,
Tiveram muitos filmes, assim, da credencial que eu comprei, é porque eu priorizei o credenciamento, né? Da assessoria, né? Porque fazia parte da cobertura. Agora, a parte da credencial que eu comprei, eu fiquei meio desesperada, assim, depois, assim, meu Deus. É muito filme pra ver. Eles podiam trocar por ficha pro ano que vem. Exatamente. Fica aí a dica, organização da mostra. E sobre as mudanças da mostra desse ano, eu acho que a maior mudança foi a saída do Frei Caneca, né, como cinema do percurso, vamos dizer assim, né, porque ele era bastante central, eram 6 salas, né, então às vezes a gente conseguia passar o dia inteiro no Frei Caneca sem sair. Que é um shopping, importante. Praça de alimentação, banheiros, todo um... Café, tomada pra carregar o celular, café, supermercado, muitas perdas. Toda uma estrutura que tinha ali, né? Daiso pra comprar bloquinho. Lojas americanas, Sim. gente. Enfim, fica aí a publi. É isso, né? Eu acho que a mostra fez o possível para inserir outros cinemas no circuito e, de certa forma, eu acho que se acomodou. Eu acho que a gente conseguiu fazer um equilíbrio com as outras salas, mas o espaço Petrobras ali na Augusta, ele, de certa forma, acabou ocupando essa função, porque tem um número razoável de salas, mas não tem a mesma estrutura, né, de praça de alimentação, obviamente, e tal, embora tenha uns bomboniere ali ao redor e tal. O Marabá também ocupou, fazendo o polo no lado oposto da Rua Augusta, para quem tá familiarizado com a geografia de São Paulo, né, também com várias salas, e foi uma boa surpresa, porque era um cinema que eu acho que a maioria das pessoas não tinha o hábito de frequentar, porque fora da programação da mostra, ele só passa filmes dublados, basicamente, né? É um cinema antigo, salas grandes, com uma ótima projeção, então acho que foi uma boa descoberta para todo mundo, assim. Espero que, passada a amostra, eles tomem um gosto e coloquem uma programação mais variada, com menos filmes dublados e talvez uma programação legendada, assim, mais interessante. E, enfim, acho que foi... Na medida do possível, eles conseguiram dar uma ajeitada, assim, no circuito sem o Frei Caneca, né, na programação. Sim. Assim, a gente passou por várias mudanças, né, ao longo dos anos aí de salas e tal. Acho que teve salas que eu amava, que saíram em anos anteriores, tipo Marquise, enfim. Ah, é verdade. O Marquise era muito bom. E tinha o Belas Artes, que tinha bastante sala também, né? Que, enfim, entra aí no mesmo balaio da saída do Frei Caneca, porque... Sim, Frei Caneca mesmas questões. E pra quem vem de fora, tipo, muita gente já pensava em hospedagem perto do Frei Caneca, né? Assim, eu quando eu tava pensando... Antes de ficar no lugar onde eu fiquei, eu tava pensando justamente naquela área do Frei Caneca, né? Porque aí eu andaria menos, mas enfim... Eu acho que quem pensou nisso, Sim. E eu sei que teve gente que pensou e fez e se hospedou perto do Frei Caneca, acabou, né, se frustrando um pouco, apesar de que o Frei Caneca ele não é longe, assim, da Paulista, né, dá pra ainda seguir a programação normal da mostra, né, mas... Eu, por exemplo, eu tentei ficar mais nos cinemas da Paulista, não fui no Marabá, me arrependi, mas sempre tem o ano que vem, né? E sobre a nossa cobertura aqui no Feito por Elas, bom, nós 3 em conjunto assistimos, então, 101 filmes. Nós escrevemos 46 críticas, nós fizemos 10 entrevistas e estamos agora finalizando com esse podcast. Eu acho que foi... uma cobertura de respeito, particularmente. Meu Deus. Com certeza. Estamos todas sentindo o peso. Fisicamente. E emocionalmente, principalmente. E como todos os anos, a gente costuma também pedir para outras críticas quais foram os seus filmes preferidos dirigidos por mulheres, para que elas enviem pra gente, né, um áudio comentando, falando aí qual foi, né, um filme de destaque. E a gente vai compartilhar com vocês agora esses áudios para que vocês também possam aí terem algumas outras opiniões, algumas outras visões sobre esse apanhado geral aí do que foi essa seleção, né, de filmes que passaram durante a mostra. Até porque, como a gente falou, a gente não consegue assistir
tudo, né, que passa na mostra, e várias das indicações que vão aparecer por aqui a gente não necessariamente assistiu, né? Então vamos lá. Começando com a Bia Zasso, do Formiga Elétrica. Oi, pessoal do Feito por Elas, tudo bem? Aqui é a Bianca Zasso, jornalista e crítica de cinema do Formiga Elétrica, e eu tô aqui para falar do meu filme de diretora preferido da 49ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, que foi Vainilla, filme dirigido pela mexicana Mayra Hermosillo. Vou te dizer que parte do meu amor por ele é porque ele me lembra outro filme que eu gosto muito. Por quê? Vainilla, logo nas primeiras cenas, no início mesmo, já naquela ambientação ali pra gente descobrir as personagens, me lembrou muito Pequena Miss Sunshine, que é um filme que eu gosto bastante, mas aqui, claro, ele se passa num outro momento, né? Ele se passa nos anos 90, se passa num outro país, né? Se passa no México, mas a personagem central está cercada de pessoas que podemos chamar de disfuncionais, mulheres principalmente. É uma família diferente da família do filme norte-americano, mas é aquela ideia de que quando você está crescendo, você tem as suas referências, então como as pessoas que te cercam agem, influenciam a maneira como você vai agir, né? Como você vai pensar o mundo. E aqui a gente tem a Roberta, que é essa menina de 8 anos, sonhadora, mas ao mesmo tempo já preocupada com questões que são muito do mundo adulto, sabe? Questões principalmente que afetam as mulheres, né? Então essa questão da pressão estética, né? Da pressão por um relacionamento. E como ela está cercada de mulheres em diferentes fases da vida, ela começa a observar como essas mulheres lidam com os seus problemas, com seus desejos, com as suas dúvidas. Então, é muito bonito. Eu acho que, às vezes, tem algumas atuações no filme que estão um pouquinho acima do tom, mas isso não estraga a experiência da gente observar essa menina crescendo, né, descobrindo que mulher ela quer ser, né, a partir desse olhar da vida, né, dessa observação dela, da vida de outras mulheres. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa. É muito bonito você ver uma mulher preocupada, né, com a nova geração de mulheres. Então, o meu filme preferido foi Vainilla, da Mayra Hermosillo. Pois é, a Bia, então, recomendou Vainilla e, infelizmente, o dia que teve a cabine do Vainilla foi o dia que eu e a Camila, a gente tava entrevistando a Ozan Palci, por isso a gente perdeu a cabine, né? Então, assim, foi uma perda aí, e muita gente falou bem do filme, queria ter assistido, mas realmente não deu, né? Então, fica aí a recomendação da Bia. Então, a próxima é a Raíssa Sanches, do Odisseia Estação Nerd, que vai deixar aí a recomendação dela. Meu nome é Raíssa e eu escrevo para Odisseia e para Estação Nerd, e o meu filme favorito, dirigido por uma mulher visto na Mostra de São Paulo, foi o Apolo de Dia e Atena de Noite, que é o filme sobre uma jovem em busca da mãe biológica dela, e ela começa a conseguir conversar com fantasmas de pessoas que já faleceram. E esses fantasmas prometem ajudá-la a encontrar a mãe biológica, desde que ela os ajude a superar as coisas que os impedem de seguir em frente. E a forma como ela encontra de ajudar esses fantasmas é escutando suas histórias e contando, às vezes, essas histórias para outras pessoas, para que eles consigam desapegar do que os prende na Terra. E, nesse sentido, o filme fala muito disso, sobre as coisas que nos prendem tanto em vida, que é o caso dela, com a mãe biológica, quanto na morte. E o filme usa dessas histórias particulares para falar também sobre o passado de ditadura que o país, que é a Turquia, onde o filme se passa, viveu, e como perduram as cicatrizes ainda. E nesse sentido, o filme fala sobre lembrar, sobre memória, porque os fantasmas precisam que suas histórias sejam ouvidas, mas também sobre seguir em frente, sobre não deixar que esses traumas do passado nos impeçam de viver, mas nunca esquecer deles, nunca esquecer o que os levou até ali. E eu acho que o filme consegue unir bem essas duas mensagens. Ele é um filme pequeno em escala, mas que tem muito a dizer e que diz de uma forma muito bonita, muito bela. Os diálogos entre os personagens são
muito bons, e ele passa rapidinho, a sensação que fica no final é bastante positiva. Alguém assistiu esse, o Apolo de dia, Atena de noite? Eu vi no Anexo Augusta, numa sexta-feira muito tarde da noite, porque eu iria entrevistar, né? Eu entrevistei a Emine e o Dirim no dia seguinte, foi uma entrevista muito legal também, né? Mais um podcast nosso de entrevista. E é um filme bem interessante, eu não diria que é o meu favorito, assim, na verdade, ele demora a engrenar pra mim, assim, mas ele tem imagens, assim, muito bonitas, e a forma como ele trabalha a mitologia grega para falar, né, da mulher, principalmente, assim, da maternidade, tem uma abordagem muito interessante, assim. Tem personagens coadjuvantes muito cativantes, assim. Eu só acho que ele demora muito pra me dizer alguma coisa, assim. Então, eu também estava muito cansada no dia, né? Eu vi o filme 9 da noite, 10 da noite. Mas a Emine, uma querida, e a entrevista foi bem legal. Massa. E quando esse podcast estiver no ar, a entrevista com a Emine já vai estar publicada. Então vocês também podem conferir tanto em áudio como vídeo e também a transcrição traduzida lá no nosso site. E a Bianca Bueno, do Cinematógrafo, também mandou a recomendação dela. Meu nome é Bianca Bueno, mais conhecida como Bibi, eu escrevo para o Cinematógrafo, e o filme dirigido por uma diretora que eu mais gostei na mostra é o La Rue Cas Negres, A Rua das Casas dos Negros, dirigido pela Erzan Palcy, que foi uma das homenageadas na mostra. Ela é uma veterana agora, mas esse é o primeiro longa dela, de 1983, e é baseado no romance semi-biográfico Joseph Sobel. E ela se encantou por esse livro quando adolescente. A história fala do José, que é um órfão, criado pela avó, e eles moram na zona rural da Martinica dos anos 1930. O menino é muito inteligente, esforçado, e a avó vai fazer de tudo, e ela fala que ela vai tirar ele de lá e vai dar estudo para ele. Ele não vai trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E o filme trata de vários temas que a diretora gosta muito e aborda nos outros filmes dela, que é a questão de denúncia dos efeitos nefastos da colonização, fala sobre a importância do estudo, mostra e fala sobre crianças. Ela gosta muito de crianças, ela acredita que as crianças não só são o futuro, mas que as crianças são o fator de mudança social. Fala da importância de passar conhecimento pelos mais velhos, então a gente tem a figura da Matine, que é essa avó, e do Meduse, que é um ancião. E esse menino estuda, ele consegue sair de lá, mas não sem dificuldades. Mas o filme não cai em clichês de, oh meu Deus, a pobreza. Ele aponta todas as injustiças sociais, coisa que ela aponta nos outros filmes dela, mas são crianças, então você vê uma naturalidade, tem brincadeiras, tem como eles se viram e eles aprontam, e existe muito um senso de comunidade, de rede de apoio, e a questão do amor e passar valores. Eu gostei realmente muito, eu me encantei. Essa é uma recomendação praticamente hors concours, né? Nossa, esse aí, maravilhoso. Assim, se eu for contar dos filmes que não... Todos os filmes que eu vi na mostra, esse é o melhor. É porque eu tava contando, assim, dos meus favoritos, os lançamentos, né? Mas foi... Que sessão maravilhosa, vi no Cine Sesc, logo depois que eu acompanhei a entrevista da Isabel com a Erzan Palcy. E que filme lindo, 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 assim, para ver na melhor tela possível. E um coming of age muito, muito esperançoso, apesar de ser ambientado numa realidade muito dura. Sim, uma sensibilidade gigantesca dela. E que descoberta, né? Assim, eu já tinha visto a Ozan em diversas listas, assim, de cineastas, de grandes cineastas, enfim, grandes cineastas da história do cinema, e não tinha assistido a nenhum filme dela, o que eu considero hoje um grande buraco, uma grande falha na minha formação como cinéfila e como crítica de cinema mesmo, e ter conhecido ela nessa retrospectiva, nessa homenagem que a mostra preparou para ela, para mim foi um dos grandes presentes da mostra desse ano, assim, porque realmente
que cinema e que mulher maravilhosa, né? Então, a gente também publicou lá no site uma entrevista com ela e que, como esse podcast também tem um pouco dos bastidores dessa cobertura, a gente deve explicar por que esta é a única entrevista que não tem áudio e nem vídeo, né, no nosso site. Porque, gente, zica. Vou até me ajeitar na cadeira pra dizer que, gente, essa foi uma entrevista que eu gravei com o gravador. A Camila filmou com o seu celular e quando nós chegamos em casa, eu percebi que o gravador, na verdade a Camila até que ficou com o gravador para fazer outra entrevista, e a gente percebeu que o áudio estava inteiramente em branco. Eu apertei um botão sem querer, que eu troquei do microfone do gravador para a saída de microfone externo, e a gravação inteira ficou pedindo a instalação de um microfone externo, e por isso não gravou nada. E eu pensei, tudo bem, porque a Camila está filmando, ou seja, teremos algo registrado. E quando a gente foi ver a filmagem da Camila, também deu pau. Depois de 4, ainda tem 4 minutos 4 de... minutos. Mas eu resolvi, eu esqueci que eu não tenho, que eu tenho um iPhone defasado, muito defasado inclusive, e pensei, vou inventar moda, vi na internet, bote 4K no vídeo, porque vai ficar maravilhoso. E eu pensei, a gente tava filmando numa sala de cinema, tava bem escuro, né? Pensei, poxa, vai sair uma imagem legal, 4K. Realmente, eu esqueci que meu celular não sustenta o 4K e, assim, tem outras entrevistas que eu gravei em vídeo que estão bem difíceis de ler no computador. E essa só gravou 4 minutos, mas a gente vai colocar em rede social, assim, não vai desperdiçar esse material. Né? Um corte, né? Tá na moda. Mas a sorte, assim, é que assim, a Isabel conseguiu puxar de memória. A entrevista dela não foi muito específica, assim, de causos, assim, de nomes. Não assim, citou datas e tal, né? Assim, ela foi bem geralzona, então deu pra puxar de memória. Que se fosse a do Denis Douros, né, que foi a que foi feita antes, que ele conta muita coisa, assim, específica, muita coisa... Dados históricos. Aí teria... Mas essa aí deu certo, né? O áudio deu certo, já está publicado. Mas assim... Como que pode, né, 2 equipamentos falharem na mesma entrevista, né? Assim, é muito azar, porque foi, assim, uma entrevista sensacional e eu lamento muito que seja a única entrevista que não tenha um registro, né, nem em áudio, nem em vídeo, assim. Mas, enfim, tá publicado em texto lá no site, puxamos tudo que foi possível pela memória e tá lá. Mas foi uma aula, assim, na verdade, ver a entrevista do Denis e depois da Euzan, assim, foi uma manhã incrível. Pena que não tem tanto registro disso, mas a gente jura que foi incrível. Foi. E a nossa próxima convidada é a Natália Bocaneira, do Coletivo Crítico. Olá, meninas do Feito por Elas. Uma honra estar aqui para falar do meu filme preferido, dirigido por mulher na Mostra São Paulo. E ele é o Sound of Falling, ou O Som da Queda, como veio aqui para o Brasil, dirigido pela Masha Schlinsky, que é um filme que, para mim, muito embora ele seja muito denso, que ele provoque muito incômodo, ele me faz esse trabalho de me trazer muitas recordações de infância, me traz um exercício reflexivo a respeito da morte, como ela pode conectar gerações. E o filme ele traz um olhar infantil a respeito da presença da morte, a respeito dos traumas que vão conectar mulheres de uma determinada família e do quanto esses traumas são levados de geração para geração, de forma que mulheres de gerações posteriores carreguem medos e questões que não se explicam exatamente por elas, mas sim por tudo que foi vivido pelas mulheres que vieram antes dela. Então esse é um filme que me marca muito, embora ele seja muito difícil, como eu disse, mas ele tem uma atmosfera de mau presságio, uma sensação de muito incômoda, muito difícil de lidar, que como filme acho muito interessante, é uma coisa que é um uso do cinema que me atrai muito. E se eu puder deixar mais uma dica de um filme que eu também gostei bastante, é o Amiga Silenciosa, da Yudiko
Eniedi. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome correto da diretora húngara, mas é um filme que eu gostei muito. É um filme que me faz pensar através de uma grande meditação, que eu acho que é o que ele é, sobre a nossa capacidade de focar e de fazer uma coisa por vez. Eu acho que ele nos desafia justamente a isso, através da conexão do homem com a natureza e da observação dessa natureza. Ele me faz refletir sobre essa capacidade nossa de parar e fazer uma coisa só. Então é isso, obrigada demais e um beijão. Bom, acho que o Som da Queda, infelizmente, só eu assisti, então é triste porque foi o filme que eu menos gostei, provavelmente, da mostra. Eu tava com alguma expectativa pela recepção em Cannes, inclusive a da própria Natália, mas pra mim foi insuportável, assim, eu realmente tava vendo a minha vida passar e achando que eu ia morrer naquela sala de cinema e foi uma experiência horrível. E acho que eu nem vou falar muito mais sobre pra não deixar as pessoas desanimadas, mas é isso. As reações da Raíssa Sanches no Twitter sobre esse filme foram muito engraçadas. Ela tava comigo na sala, inclusive, e foi muito Os tweets dela depois de assistir o filme, eu não vi, né? Foi um filme que eu perdi. E o Amiga Silenciosa, que ela também citou, foi o filme que eu saí depois de 1 hora, porque eu não tava conseguindo prestar atenção. Mas, assim, os tweets da Raíssa me deixaram muito intrigadas sobre o Som da Queda. E o Amiga Silenciosa, eu tinha pego uma sessão dele na minha credencial e eu não consegui ir porque foi num dia que eu tive uma crise de enxaqueca. Então, assim, deu tudo errado pra assistir esse filme. Então, ninguém viu, eu acho, né? Não, deu tudo errado mesmo, né, com esse filme. A próxima é a Cecília Barroso, do Cena de Cinema, que vai deixar o filme que ela mais gostou. Escolher um filme é sempre uma grande questão, porque numa mostra como a de São Paulo a gente vê tantos filmes e é tocada por tantos filmes, e é isso, assim, o tempo vai passando e alguns filmes se transformam, né, nesse meio dessa maratona, os filmes vão mudando dentro da gente. E o filme que eu vou escolher, quando eu saí da sessão, ele nem parecia ser tão grande assim, mas ele foi crescendo e acabou se transformando numa coisa muito importante, assim, para mim, assim, uma coisa diferente do que ele era quando eu acabei de ver, que é o Vai Nila, da Mayra Hermosillo, né, um filme chileno que retrata a história de uma família no Chile dos anos 80 ali, então assim, a gente está ali nem final ainda, mas ali nos quase finalmente ali da ditadura do Pinochet, né, então assim, uma configuração meio aquela coisa com menos homem, né, dentro de casa, e é uma constituição familiar matriarcal, completamente matriarcal, são só mulheres nessa família, né? São 4 gerações de mulheres muito fortes, todas mulheres muito fortes, desde das meninas, das crianças, até essa bisavó, né? Então, assim, a bisavó, as avós, as mães, e todas tentando encontrar o lugar delas nesse mundo, e todas com muitas diferenças, e nesse jogo de afetos e de expectativas. Então, são relações ali que se intercalam, né, e que tentam superar diferenças. E é um filme que vai se construindo na recordação também, na memória, né? É um filme que busca em artefatos de memória, né? Assim, é o gravador, é o retrato, né? São as fotografias. Então, assim, ele vai se reconstruindo dessas memórias. São as fitas que foram gravadas e são os retratos que foram tirados, que vão trazendo os pequenos lampejos de um passado, e nesse passado vai se construindo a história dessa família, o que se lembra da história dessa família, e vão se preenchendo as lacunas para contar a história dessas mulheres e dessa relação. Então, assim, o que fica de ruim e o que se quer guardar dessa relação. Então, assim, eu acho que é um exercício muito bonito esse, de construir
uma nova história em cima do que se tem, né? Mesmo que se tragam más lembranças, o que fica disso e o que se quer guardar disso? Acho um filme bem bonito, acho um filme complexo, gosto do dispositivo, né? De trazer o real para construir a memória e essa realidade, assim, nova. É um bom filme. E de novo Vanilla, né? Então, Verdade. outro que a gente perdeu aí, mas pelo jeito vale muito assistir. Já entrou no radar. Vamos agora então para a dica da Carol Balan, do No Sofá com os Gatos. Oi, Isabel, tudo bom? Aqui é a Carol do No Sofá com Gatos. E sobre filme dirigido por mulher na Mostra de 2025, eu acho que o meu preferido é Massa Funkeira, um documentário da Ana Ripper sobre funk carioca e a interseccionalidade da música com sexualidade. Eu fui sem saber muito bem o que esperar, e eu fui extremamente surpreendida por um filme que, na verdade, é praticamente uma exploração sobre gênero, sexualidade, o novo e o velho se encontrando, a tradição e o moderno, enfim. Fui surpreendida por isso e pela maneira muito generosa que ela olha para os entrevistados dela, que nem sempre é uma coisa que os documentários, por mais que tentem fazer, conseguem, mas ela consegue fazer isso muito bem. E é isso, eu posso fazer uma pequena menção honrosa, eu queria falar sobre A Irmã Mais Nova, que também é um filme que vai tratar de gênero e sexualidade de uma maneira super delicada, né? E eu achei que vale muito assistir para refletir um pouco sobre como essas opressões vêm de diversos lugares, de diversas maneiras e sobre as microviolências, enfim. Eu acho que esses dois filmes foram os meus dois preferidos, dirigidos por mulheres. E, de novo, obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com você. Olha, eu vi Massa Funkeira com ela e a gente se divertiu muito assistindo. Foi, assim, se eu não contar o filme da Elzan, se eu for contar só filmes novos, acho que foi meu favorito da mostra. É muito divertido, assim, eu gosto muito do Vou Rifar Meu Coração, que é o outro documentário dela, né, que é sobre música considerada brega. E acho que ela pega esse mesmo espírito, assim, de desmistificar o que se fala, o que se pensa sobre o funk e faz meio que um estudo, assim, do funk como um agente de transformação. A gente vê as vidas que foram mudadas pelo funk, a gente vê os produtores musicais, como eles criam as batidas, assim, é muito cativante, mesmo para quem não sabe nada sobre o gênero. Ele consegue ser didático, mas ele também tem anedotas muito boas, assim. Eu pensei muito no doc do Scorsese, que a gente abriu a mostra assistindo, eu e a Isabel, e como ela também consegue pegar depoimentos muito certeiros, assim, nesse doc Massa Funkeira. Quero muito assistir. Nossa, eu tô bem curiosa. Muito divertido. Não, mas ele é muito emocionante também, assim. Agridoce, né? É agridoce. A próxima dica é da Mari Dertoni, do Coletivo Crítico. Oi, meu nome é Mari Dertoni, eu sou jornalista, crítica de cinema, editora no Coletivo Crítico, também colaboro com críticos.com.br. E o meu filme favorito, dirigido por mulheres na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é A Filha Mais Nova, um filme dirigido pela atriz e diretora Hafizia Herzi, que é uma atriz francesa com ascendência argelina e tunisiana. Ela faz um filme de descoberta queer que foge bastante do óbvio. É um filme de bandeira LGBT, é um filme que fala de mulheres lésbicas, mas fala principalmente de descoberta de sexualidade, de autodescoberta. E a gente acompanha essa protagonista de um jeito bem peculiar, porque a gente acompanha muito o sofrimento interno dela, os dilemas internos dela, sem presenciar algum tipo de hostilidade de fora, vinda de fora, né? Nem da sociedade, nem dos pais conservadores. É uma jovem que é criada numa família tradicional, seguindo a religião muçulmana, então ela tem esse dilema moral com ela mesma, com a religião dela, com a fé dela, com o que é permitido ou não dentro do que ela foi criada, do mundo que ela conhece, mas esses dilemas estão sempre muito com ela e com a gente, com o espectador. E a volta dela, os amigos e as outras pessoas ao entorno, elas nunca interferem nesse dilema dela, só, na verdade,
como uma forma de amadurecimento das próprias ideias, dos próprios quereres dela, observando como ficar com outras meninas e outros meninos e descobrir como se interagir com o corpo de outra mulher, ter conhecimentos que ela não teve, né, desde cedo, só engrandece ela como pessoa e direciona ela para onde ela quer chegar. A irmã mais nova, acho que também só eu assisti, das três, não tenho certeza. Não consegui ver. Acho que sim. É um filme que eu achei legal, assim. É um coming of age, assim. Eu acho que a protagonista, principalmente, é muito boa, assim. Ela dá uma segurada legal, assim, na história. Acho que vale a pena assistir pela protagonista, realmente, que é muito interessante, assim, a força dela, a potência dela, porque ela é uma garota muçulmana, tem uma questão com a fé e a sexualidade, né? Que ela fica o tempo inteiro nesse lugar. Bom, e a gente tem a última recomendação aqui das nossas colegas, amigas que estavam no festival, que é a recomendação da Aline Guevara. Olá, eu sou a Aline Guevara, jornalista e crítica de cinema, e o meu filme favorito dessa mostra de São Paulo, de uma diretora mulher, é o Amiga Silenciosa, da húngara Ildikó Enyedi. Eu fiquei muito tocada com o filme e saí dele emocionalmente arrebatada. Eu achei muito bonito como a diretora ela vai entrelaçando a história de 3 personagens que estão no mesmo espaço, mas não no mesmo tempo. Eles estão em períodos históricos diferentes, mas ali numa universidade na Alemanha. E eles têm, todos os 3, dificuldades de conexão e de comunicação com as pessoas ao seu redor. Mas eles criam conexões muito profundas com a flora do Jardim Botânico da universidade, especialmente a árvore do título. E eu achei muito bonita e interessante a maneira como a diretora leva para a tela, de uma forma bastante sensorial, mais do que racional, como que essas conexões vão acontecendo. O filme é belíssimo. Mas eu também queria deixar como dica o documentário brasileiro Amora, da diretora Ana Peta, que tem um olhar muito sensível nos seus filmes. E aqui nesse, ela guia o filho dela na tela, que vai acompanhando como que a vila onde ele cresceu ali vai ser desapropriada, né? Os moradores vão ter que sair desse local para que ele vire um prédio ou um outro tipo de empreendimento. E é muito interessante acompanhar essa situação, que é uma situação muito dramática e que a gente vê cada vez mais presente nos grandes centros, especialmente em São Paulo, mas sob o olhar de uma criança. É um filme bastante bonito e eu deixo aí como dica também. Aí, de novo, temos Amiga Silenciosa e o Amora, da Ana Peta, que eu acho que é um que eu queria ter visto, mas não consegui assistir. Não sei se alguém viu. Não consegui assistir esse também. Não, eu acho que eu já tinha visto alguns filmes no dia também e eu acabei desistindo, assim, mas fiquei muito triste, porque era um dos que eu mais queria ver na mostra. Então, para fechar a nossa cobertura, a gente vai falar aqui também quais foram as premiadas, né? Na verdade, a gente vai falar todos os filmes que foram premiados na mostra, mas com ênfase também nas mulheres que foram premiadas aí no encerramento da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Começando com o júri internacional, né, que foi composto pelo produtor Attila Salih Yusser, o produtor Daniel Dreyfus, a diretora Denise Fernandes, a diretora Laura Mora e o crítico Peter de Bruges. Então, façam as honras da casa, meninas. Então, o melhor filme escolhido pelo júri internacional foi o The President's Cake, do Hassan Hadi. E o prêmio especial foi pro DJ Ahmet, do George M. Unkowski. E o júri ainda concedeu uma menção honrosa para o filme A Luta, de José Alayon. E o prêmio de melhor atuação ficou para Dora Ramadan, do filme Feliz Aniversário. Que então, dentre os premiados, seria a única premiação feminina, né? E também um filme dirigido por mulher, né? Que é um filme que é uma gracinha, né? Na verdade, embora ele seja tristíssimo, né? Mas
mas é um filme que eu gostei bastante, foi um dos meus preferidos da mostra, assim, dos que eu assisti. É dirigido pela Sarah Goyer, não sei se como se fala exatamente, como se pronuncia. É um filme que trata do trabalho infantil, né? Essa protagonista, Doha Ramadan, é uma criança que se encontra em situação que no Brasil seria o que a gente chama de situação análoga à escravidão, né? Uma criança que trabalha em uma casa de família, não tem acesso à escolaridade, é mantida trabalhando na casa dessa família, né? E é um drama, assim, muito triste e ao mesmo tempo tem essa coisa do olhar lúdico dessa criança que não tem dimensão da própria exploração, né, em relação às condições em que ela vive e ao mundo lá fora. E é o filme egípcio, a gente tinha falado aí dos candidatos ao Oscar, né, o filme egípcio que tá aí pleiteando uma vaga, né, no Oscar de filme internacional. O Prêmio Projeto Paradiso dá apoio à distribuição nos cinemas a um dos filmes da seção Mostra Brasil que recebeu maior votação do público. O aporte serve para complementar a distribuição da obra nas salas de cinemas brasileiras. E o prêmio deste ano foi para o Coração das Trevas, do Rogério Nunes. O Prêmio Brada, coletivo de diretoras de arte do Brasil, premia pela 4ª vez na mostra o trabalho de uma pessoa diretora de arte que tenha se destacado no festival. Neste ano, Jennifer Anti e Pablo Anti por A Sombra do Meu Pai, de Aquinola Davis Jr., que esse filme acho que vocês assistiram, né, inclusive. Pior que eu não consegui assistir esse filme. Eu tive que cancelar a sessão por causa de alguma entrevista que eu ia fazer. Eu ia na cabine, se eu não me engano, e precisei cancelar. Com muita dor no coração, porque eu tava doida pra assistir. Mas todo mundo diz que o Aquinola, assim, foi meio que eleito a pessoa simpática do festival, assim, ele tava lá quando eu entrevistei a Kansan, que é a diretora do 100 Sunset. Ele tava conversando com a Kansan quando ela tava aguardando pro horário da entrevista, né, e simpaticíssimo, assim, acho que foi uma das figuras de destaque também do festival, enfim. E espero poder assistir o filme em breve também. E o próximo prêmio é o prêmio Netflix. A Netflix, ela tem nos últimos anos concedido esse prêmio, que é um prêmio de aquisição, né, que no caso de disponibilizar um filme brasileiro participante da mostra, né, na sua própria plataforma de streaming. Então esse filme é licenciado e exibido em mais de 190 países. E esse ano, o filme escolhido pelo projeto, filme premiado, foi o Virtuosas, da Cíntia Domit Bittar. Achei uma escolha bastante interessante, né? Foi um filme que eu gostei muito de ter assistido e um filme de uma conterrânea minha, né? Uma cineasta catarinense, aquela bairrista, né? Mas não só por isso, foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir na mostra também. Então, um filme de terror aí, também tem crítica lá no site. Um terror que fala dessa mistura interessante de política com religião que tem havido nos últimos anos aí no Brasil. Bom, e o prêmio Prima Queer, né, ele Prisma. Desculpa, eu ia falar o que é prima, né? Eu digitei errado, desculpa. Porque todo mundo tem uma prima. Verdade, realmente. E se a gente não tiver uma prima, a prima Exatamente. É você. Bom, e tem o prêmio Prisma Queer, que entrega prêmios em 3 categorias. Na categoria especial do júri, quem ganhou foi Morte e Vida Madalena, do Guto Parente, um filme engraçadíssimo. Eu já tinha assistido no Olhar do Norte, aqui em Manaus. E é um filme sobre o dia a dia de uma equipe fazendo um filme, todo o caos que acontece, os egos e as tentativas de fazer tudo dar certo, mesmo tudo dando errado. Assim, muito engraçado o filme, assim, tem uma piada que, enfim, ainda não superei. Que eu não vou falar pra não entregar muito. O melhor filme brasileiro foi A Natureza das Coisas Invisíveis, da Rafaela Camelo, que é um filme lindo, assim, é provavelmente um dos meus favoritos da mostra, uma graça. É um filme da amizade entre 2 crianças que se conhecem no hospital, um ambiente ali muito próximo da morte, e elas vão pro campo, assim, para um sítio, passar as férias e assimilar
passagem da vida e outras coisas importantes da vida de uma forma muito espiritual. Enfim, é um filme muito pautado na visão da criança, assim, é muito bonito. E é aquela história de as coisas que a gente acha que, como você vai explicar isso pra uma criança? E elas entendem da forma mais incrível possível, assim, é muito bonito o filme. E o filme internacional do prêmio Prisma Queer foi o Queer Panorama, de Jun Lee. Eu não assisti esse filme, mas em conversa com a Cecília Barroso, do Cenas de Cinema, ela também tinha citado esse como um dos filmes preferidos dela, então realmente imagino que seja um filme bastante interessante aí, fica também como uma das recomendações aí da mostra, então, dentro do nosso apanhado. O júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, deste ano, foi composto pela Lorena Montenegro, Marina Kostinfuser e Paulo Santos Lima, e o recorte abarca os primeiros longas-metragens presentes na Mostra Brasil e na competição Novos Diretores, assinados por diretoras e diretores brasileiros. O eleito desse ano foi o Pai e o Pajé, de Yawaret Kayabe, Felipe Tomazelli e Luiz Vilaça. O Prêmio da Crítica, por sua vez, é escolhido por uma comissão da imprensa especializada que está cobrindo o evento durante a mostra, né, de São Paulo. É um grupo que varia a cada ano, tem cerca de 20 a 30 pessoas que compõem, né, esse júri. E esse ano o prêmio da crítica de melhor filme brasileiro foi para A Natureza das Coisas Invisíveis, da Rafaela Camelo. Que eu já falei que é maravilhoso e teria sido minha escolha também. Enfim, só assistam e tem crítica no site também. E o prêmio da crítica de melhor filme estrangeiro foi para Sombra do Meu Pai, do Aquinola Davis Jr., que a gente já mencionou aqui também, que já entrou, acho que na lista de todas nós. E agora os prêmios do público. O melhor filme internacional foi Palestina 36, de Anne-Marie Jassy. Palestina 36 é um filme bem interessante, porque ele claramente é um filme que foi realizado tendo em mente um mercado internacional para comunicar um contexto histórico da Palestina que é pouco comunicado, né? Que é justamente o período de colonização da Palestina, que nesse momento ali de 1936, quando ela está sob domínio britânico, e começa a chegada, né, então, dos colonos judeus que estão saindo da Europa em virtude do antissemitismo que eles estão passando lá na Europa. Então é um filme que ele faz uma contação de história bastante, assim, desse momento histórico e que é interessante, né, de a gente ter com um bom valor de produção, com figurinos bonitos, enfim, é uma produção bastante sofisticada, né? Então tem essa coisa de ter esse apelo bastante para o grande público mesmo. E realmente aí a gente vê que rende esse prêmio do público, né? Como que dialoga e de um filme que tem uma boa mise-en-scène, um filme que dialoga com esse tipo de dramaticidade, né? Melhor documentário internacional foi o Yanuni, do Richard Latcani, que eu assisti no Festival de Tribeca. Não em Tribeca, né? Assisti online. E é um documentário sobre a Juma Chipaya, que é uma liderança indígena. E esse documentário, ele faz um grande apanhado dos anos do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, todos os desmandos dele nas políticas ambientais e como isso afetou os povos originários. E é lógico que por ser um documentário feito por um diretor estrangeiro, ele pende muito para o didatismo, né, de explicar muito o que foi o governo Bolsonaro, mas ele tem uma personagem muito poderosa para contar essa história, que é a Juma. E nesse contexto que a gente está quase na COP30, né, o filme ele fala muito de temas que vão ser discutidos na COP, que tem que ser discutidos sempre. E por que eu falo em COP? Porque também a Juma foi uma figura muito importante nas últimas COPs e o filme fala muito disso. É um filme produzido pelo Leonardo DiCaprio, então ele chega com esse prestígio internacional e, enfim, não é um grande documentário. Eu acho que ele acaba sendo mais interessante do que grandioso, mas tem imagens muito bonitas, assim. Ela tem uma história de amor ali, um dilema entre seguir lutando, entre seguir brigando pelos direitos do povo dela e dos povos originários no geral, e voltar para o que ela ama, que é estar na terra dela e
criar a filha dela que vai nascer. Então ela fica nessa corda bamba, né? O que é lutar pelo futuro? Enfim, é um filme que ele, na segunda metade, ele vai ficando mais bonito, assim, mais poético, quando ele abraça mais a beleza ali que ele tem ao dispor dele, que ele tem à disposição dele ali. O melhor documentário nacional foi Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo. E o melhor filme nacional foi Criadas, de Carol Rodrigues. E pra fechar, a gente vai falar aqui mais algumas recomendações avulsas, né? Alguns filmes que a gente assistiu e que não entraram, né, nem nas recomendações das nossas convidadas e nem nas listas dos premiados, mas que a gente gostaria de reforçar também como dicas para vocês anotarem, sei lá, para quando chegarem aí nas estreias nos cinemas ou nos streamings, vai saber, né? Porque às vezes os filmes passam na mostra e depois nunca mais passam em lugar nenhum, né? Mas se por um acaso eles passarem em algum lugar, esses filmes aqui em específico, a gente recomenda muito que vocês também assistam. Bom, eu vou indicar o Broken English, da Jane Pollard, em co-direção com o Ian Forsyth. E é um filme que, desde que ele foi anunciado na mostra, eu estava muito ansiosa para assistir, porque é um documentário sobre a Marianne Faithfull, que é uma cantora que eu amo, morreu recentemente. E esse documentário, como eu falei, né, vi muitos documentários de música nessa mostra, e ele foge um pouco do tradicional, porque ele parte de um experimento falso, uma coisa meio Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, para preservar as memórias sobre a Marianne Faithfull. Ela vira, teoricamente, o primeiro objeto desse experimento, porque ela, durante muito tempo, foi vista como uma musa, como apenas a namorada do Mick Jagger, como a moça bonitinha dos anos 60, a Maniac Pixie Dream Girl original, se a gente for colocar num conceito cinematográfico que todo mundo, maioria pelo menos das pessoas conhece, né? Mas ela era muito mais que isso, ela era uma compositora muito talentosa, tanto é que músicas famosas dos Rolling Stones vieram dela, e esse filme, ele brinca com isso, ele coloca ela já tá bem debilitada, ela tá com catéter, interagindo com um ator, com um personagem ali que é interpretado pelo George McKay, e tem a Tilda Swinton também meio que conversando com o público, e esse documentário brinca com todas as percepções que a mídia teve sobre ela ao longo da carreira dela, assim, desde os anos 60, e quando ela foi começando a envelhecer, e como essa indústria também é cruel com as mulheres que envelhecem e com as mulheres e como também há 2 pesos e 2 medidas com as mulheres que se envolvem com drogas de uma forma muito pesada em relação a homens, né? Como há uma glamorização de um lado e uma questão ali, até em determinado momento do filme, colocam assim um comparativo com o tratamento da mídia com a Amy Winehouse, com a Britney Spears, e como ela era extremamente talentosa, mas as pessoas negavam isso porque ela atendia um padrão de beleza na época e também estava sempre sendo colocada à sombra dos homens, né? E, enfim, é um documentário bem, bem legal, assim. Eu assisti no meu último dia de mostra, no meu penúltimo dia de mostra, e fiquei bem feliz, assim, de ser um documentário que atendeu minhas expectativas. E ele é legal também porque ele coloca cantoras cantando as músicas da Marianne Faithfull, inclusive a Courtney Love, que também é uma cantora que foi colocada meio que na sombra de um homem, né, com que ela se relacionou. Então tem esse paralelo. Eu vou falar de Ciclone, da Flávia Castro, filme brasileiro, que imagino que vai ser lançado em algum momento, espero que sim. Filme que eu gostei bastante e que vale a pena assistir. É uma história que me pegou muito, assim, que é inspirada na história de uma mulher real que morreu com 19 anos e ela foi uma daquelas figuras esquecidas, assim, pela história, que ela era uma estudante que acabou se envolvendo com Oswald de Andrade lá em 1918, assim, né? Então, ela ficou meio que como a amante dele, assim, e morreu muito nova por causa de um aborto que ele obrigou ela a fazer.
E a história é inspirada nela, só que a personagem do filme é uma mulher de mais de 30 anos, vivendo na mesma época, só que o filme ele é bem anacrônico, assim, tipo, você não sabe se é 1920 ou se é 2025 ou se é outra época, assim, porque as coisas, né, se entrelaçam, assim, né, ela é no filme uma mulher de mais de 30 anos que não tem filhos, que não é casada, mas que ela não pode fazer as coisas porque ela não tem a assinatura do marido, ela não pode viajar para Europa porque ela não tem a assinatura do pai nem do marido, ela quer fazer um aborto e ela não pode, então tem limitações que são atuais, tem limitações que são antigas, mas não é só focado, assim, nos obstáculos, né, é nessa mulher, assim, na personalidade dela, na força dela, assim, é uma personagem muito cativante, assim, que a Luísa Mariani, que interpreta a Daisy Pontes, que o apelido dela na vida real era Ciclone, e é o nome do filme, enfim, ela é a Miss Ciclone, que ela usa esse nome como um pseudônimo para assinar as peças que ela escreve, porque no filme ela é dramaturga, porque ela fala que ninguém vai querer assistir uma peça escrita por uma mulher, então ela usa esse substantivo masculino para assinar. Enfim, é um filme muito bonito, assim. Ele vai focar muito mais, assim, na força, nessa presença dessa mulher, assim, do que na tragédia, nos obstáculos e tal. Mas me fez buscar, assim, a história e eu fiquei bem impactada. Li muito sobre depois que eu vi o filme e... Então puxou isso, assim. Mas o filme não é exatamente a história dela, não é uma cinebiografia, é outra coisa, assim, que é muito mais legal, enfim, não vou falar super, porque eu acho que vale a pena assistir, mas é isso, assim, é um filme, um brasileiro muito legal, que eu tinha visto muitas pessoas falarem bem, fui assistir com uma grande expectativa, e espero que tenha uma boa vida, assim, no cinema. Aproveitando o gancho para trapacear e dizer também para quem puder assistir também as vitrines da Flávia Castro, né, porque ela estava com 2 filmes na mostra, né, e As Vitrines é outro filme maravilhoso. Só vou dizer que é um filme sobre pessoas morando na Embaixada Argentina em Santiago durante a ditadura militar, sob o ponto de vista das crianças, e mais nada. É um filme lindíssimo, mas essa não vai ser minha indicação oficial, essa é a minha trapaça. Aproveitando o gancho da Flávia Castro, a minha indicação vai ser Garça Azul, da Sophie Romvari, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas é um filme, assim, que me deixou muito balançada, me comoveu muito quando eu assisti. É um filme híbrido, então ele é meio ficção, meio documentário, mas é um filme com atores, mas é um filme semi-autobiográfico também, é uma investigação sobre a própria família da diretora, mas tem uma atriz que interpreta ela mesma dentro da história, dentro dessa proposta que ela coloca. Quando eu saí da sessão do cinema, eu ouvi um cara falando para a pessoa que estava acompanhando ele, fazendo uma comparação, dizendo assim: é meio After Sun com Precisamos Falar sobre o Kevin, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu depois fiquei pensando, nossa, como que a pessoa consegue fazer um resumo tão perfeito, assim? Queria eu ter pensado nessa elaboração, usando 2 filmes, assim, para resumir. Porque é mais ou menos isso. É um retorno ao passado da família da própria diretora, cujos pais são húngaros e se mudaram para o Canadá quando ela era criança. Ela é a caçula de 4 irmãos. Ela é a única menina, são 3 meninos. E o mais velho era um adolescente de outro pai biológico. E o mais velho tinha um comportamento que era errático em relação aos outros irmãos. Então ele, às vezes, se envolvia em pequenas delinquências, brigava, fazia coisas que foram deixando os pais cada vez mais preocupados em relação à própria segurança com as crianças, né? Ao ponto de que o conselho tutelar começou a ser envolvido quando ele começou a ser entregue pela polícia em casa, né? Algemado e coisa e tal, né? Pelas pequenas atividades em que ele se envolvia, né? E aí, até o momento em que o conselho tutelar aconselhou
que a solução para esse jovem que já estava passando por médicos, psicólogos, psiquiatras e nada resolvia a situação, era ser entregue a uma família adotiva. E os pais dela aceitaram entregar o irmão mais velho dela para adoção. E o filme inteiro é, primeiro, reconstruindo as memórias dessa infância junto a esse irmão mais velho, e depois tentando entender aonde eles erraram, como que eles chegaram nessa situação, e depois lidando com o sentimento de culpa dela, criança, por eles terem deixado, por os pais dela terem deixado o irmão mais velho ser entregue para adoção. E como que a família desmoronou a partir do momento em que o irmão saiu de casa. Assim, eu não vou falar o que aconteceu a partir daí, porque é uma mistura de ficção com realidade muito intensa. Pensa a partir das memórias de uma criança que está lidando com isso, mas hoje é uma pessoa adulta e está realizando um filme a partir disso. Mas assim, é muita dor, e é uma dor que parte de memórias infantis, né? E obviamente muito mal resolvidas. Então, assim, pra mim foi uma experiência realmente muito intensa em termos de cinema. Imperfeito em sua realização, obviamente, mas assim, um filme muito incrível. Então, quem puder, quando estiver disponível, assista Garça Azul. É um filme incrível. E é isso, gente. Esse foi o nosso apanhado geral aí da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Eu acho que temos muitas e muitas e muitas dicas aí de filmes para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura. Eu sei que nem tudo vai estar disponível imediatamente para todo mundo, mas a gente espera que com o futuro as coisas possam chegar para vocês, e na medida do possível essas críticas, né, possam fazer sentido para vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e, enfim, que tenham gostado aí do resultado final aí da nossa cobertura. E Raíssa, Camila, muito obrigada aí pela nossa parceria, que foi uma maratona, né? Muito obrigada, meninas, e parabéns pela cobertura. Foi uma honra, um prazer trabalhar perto de vocês, e foi incrível. Muito obrigada, gente, pela confiança e pela parceria. Ano que vem tem mais, né? 50ª Bodas de ouro. Jubileu. O que virá, muito trabalho. Quem virá pra mostra. O que será que vai acontecer? Mas, enfim, foi incrível viver a mostra nesse ritmo. Cansativo, mas assim, com a sensação de que a gente entregou algo bem legal, assim, bem... Acho que até além do que a gente imaginava que podia conseguir. Eu achava que eu tinha até feito pouco, mas depois, assim, eu vi a quantidade de entrevista, fiquei meio apavorada. Mas enfim, deu certo. Bom, e siga o Feito por Elas nas nossas redes sociais. A gente tá lá no Blue Sky, no Instagram, no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes ou em qualquer aplicativo de podcasts da sua preferência. Além do site, do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, e nós também estamos no YouTube. E se você quiser, pode entrar no nosso grupo de Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Inclusive, geralmente é mais sobre qualquer coisa e não tanto sobre cinema. Mande seus comentários pelo nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Se quiser apoiar, e por favor queira apoiar o nosso projeto, temos várias opções de financiamento coletivo que você pode conferir no feitoporelas.com.br/apoie. Ou no nosso maravilhoso Pix, que é o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br. Sempre bom, a gente ainda aceita apoios pela nossa cobertura e para a gente continuar fazendo as nossas críticas todos os meses. Valeu demais pela audiência, até o próximo programa, sabe-se lá quando. Espero que em breve, quem sabe. A qualquer momento. Pesquisa, pauta, roteiro e apresentação: Isabel Wittmann, Raíssa Ferreira e Camila Henrique. Produção do programa e arte da capa: Isabel Wittmann. Edição: Isabel Wittmann.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. Locução da vinheta, Débora Garcia.